Olá, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem com você. Vamos dar continuação aqui à leitura a leitura da Bíblia, né? Lendo e explicando a Bíblia em hebraico e em português, lendo, né? A Bíblia. Então a gente tá pegando o texto hebraico aqui e dando uma conferida para ver na tradução aqui, né? Em português, como é que tá, como é que não tá. Para você usar a sua Bíblia e você entender a sua Bíblia. Você precisa entender a Bíblia que você tem aí na sua casa. Então, se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar, vai ficar legal, tá? Você pode fazer anotações se você quiser. Por exemplo, minha Bíblia mesmo é toda arriscada, né? Mas enfim, porque eu faço sempre anotações de alguma coisa importante, né? Que você achar aí, entendeu? Enfim. Então, só para revisar aqui, a gente já viu aqui o verso 1. A gente sabe que a origem dos céus e da terra se dá por Reshit, eu já expliquei, né, sobre essa questão aí de Reshit, eu vou destacar aqui para você ver, tá vendo aqui, ó, Reshit é a origem, é onde se dá o nascimento dos céus e da terra. Eu já disse que a Bíblia fala do surgimento dos céus e da terra como se fosse um nascimento de um bebê, de uma criança, entendeu? E aí, ó, pula pro verso 2, a gente vê aqui que vai falar da matéria da terra. Da matéria da terra, que estava toda desorganizada, bagunçada, caótica, como tá na tua Bíblia, provavelmente tá assim, ó. E a terra, ela era ou ela existiu, enfim. O quê? Sem forma e vazia, ou sem forma e desabitada, ou num ermo, né? E numa bagunça também, tá certo? Ou caótica, enfim. E trevas cobriam a face do abismo, né? Então você entendeu aí, só para revisar. Então aqui no verso 2, galera, tá dizendo que tem a matéria aqui da terra, toda bagunçada, caótica. Tá vendo? Só que você tem que, presta atenção, por favor, hein? Você tem que ficar atento e atenta para uma coisa. Aqui no verso 1, fala de céus. Céus, tá vendo aqui, ó? Céus. Que diz aqui, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então aqui fala de céus, plural. E esses céus aqui, ó, que essa Bíblia está falando, não é o céu da terra, porque tem os céus da terra e tem os céus, né, que não pertencem à terra. Deu para entender? Mais ou menos, né? Deixa eu ver se dá para desenhar aqui alguma coisa para ilustrar, para ficar melhor para você entender. Deixa eu ver como eu vou fazer isso. Enfim, imagina, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Imagina assim, ó, a Terra aqui. Isso aqui é o firmamento, tá? Isso aqui assim, ó, é o firmamento, beleza? Aí tem outros céus aqui, ó. Pera ainda, que isso aqui ficou errado. Tem outros céus assim, ó, entendeu? Você entendeu, né? Então aqui, ó, a Terra, com firmamento, com tudo aqui dentro, tá vendo? E aqui, ó, os outros céus. Entendeu, né? Maravilha. Eu acho que dá pra entender alguma coisa. Eu fiz meio bagunçado aí. Mas enfim, o que você tem que entender é isso. Então, no verso 2 aqui, não vai falar dos céus. E o que a gente entende aqui, que diz que criou os céus. Então, os céus, além do céu da terra, além dos céus da terra, do céu da terra, esses céus que vão além da terra, que estão acima da terra, que são vários e vários e vários e vários céus, eles foram organizados. Porém, a terra, como diz aqui, ó, ela estava sem forma, bagunçada, caótica, desabitada, em um ermo. Entendeu? A matéria, presta atenção. Então, a matéria da terra teve que ser, deixa eu pôr isso aqui que tava assim. A matéria da terra teve que ser organizada, beleza? Então, não esquece isso. A matéria da terra. Aí você tem que pensar assim, ó, a matéria da terra tá toda bagunçada e caótica. Imagina. A matéria da terra, tudo bagunçada. E tudo onde? No fundo do abismo, viu? A matéria da terra estava onde? No fundo do abismo, porque o texto é muito bem claro aqui que diz que a terra, ela estava o quê? Dentro das águas
do grande abismo. E também tinha escuridão. Tinha, não, tem, existe escuridão sobre a face do abismo. Então, olha que coisa. Viu? Presta atenção, hein? Presta atenção. Aí, de repente, com essa terra aqui, a matéria da terra, tudo caótico, bagunçada, da terra. Lembra que os céus que vão além da terra foram organizados, tá? Presta atenção, por favor. Aí, no verso 3 aqui, ó, vai pular já. Então, a Bíblia, ela não vai falar da organização dos céus que estão além do céu da terra. Entendeu? Isso é uma informação importante para nós? Sim, é uma informação importante. Seria bom se a Bíblia citasse. Por quê? Seria bom se a Bíblia citasse sobre a organização dos céus que vão além, que estão além do céu da terra. Por que seria importante? Porque a Bíblia, em Efésios 6,12, vai falar dos principados e potestades, das regiões celestiais. E esses seres são seres do mal, tá? Autoridades, governos e poderes do mal. E eles habitam nesses céus que estão além do céu da terra, que estão muito além desse céu azul que você enxerga aqui. Então, eu acredito que sim, né? Teria, digamos assim, um certo acréscimo bem legal se a Bíblia ela fosse falar da organização desses céus, vários e vários céus que existem além desse céu da terra aqui que você enxerga, você olha para o céu, você vê o céu azul. Mas claro que aí seria dar tudo de mão beijada, né? Mas enfim, se fosse falar assim, enfim, falar tudo, né? Seria muito fácil. E as pessoas talvez nem acreditassem, né? No relato que a Bíblia talvez viesse a trazer sobre a organização desses céus que estão além desse céu azul aqui da Terra. Mas enfim, vamos adiantar logo aqui. Então você entendeu o raciocínio, né? Acompanhe o raciocínio, por favor, tá? A matéria aqui da Terra, caótica, nós estamos falando da estrutura da Terra, nós vamos falar aqui da estrutura da Terra. E Gênesis, capítulo 1, verso 3, vai falar que Deus mandou existir o quê? Luz, Deus, ou os deuses, porque aqui tá no plural, tá? Aqui, ó, sempre aparece deuses no plural. Aí eles dizem que aparece deuses, Elohim, plural no hebraico, porque é uma forma magéstica de falar de Deus, segundo algumas pessoas. Se você quiser acreditar nisso, é com você. Se você não quiser, tudo bem também. Aí já é com você, beleza? Eu só tô informando que na Bíblia hebraica de Gênesis, a palavra para Deus em hebraico, ela está no plural. Deuses. E é importante que você saiba disso, assim como você tenha, né, consciência das outras informações que eu já disse em vídeos anteriores com relação a espírito, ruach, em hebraico, beleza? Isso é importante. E então no verso 3 diz o quê? Disse Deus, ou Elohim, deuses. Exista o quê? O que o verbo raiar? Exista o quê? Exista, haja, o verbo haver, o verbo que é haver, existir, né? Olha só, exista o quê? Luz, e houve luz. Então aqui, ó, tá certo aqui essa tradução, tá, gente? Do verso 3, tá corretinha, tá certinha. E tá certo aqui, tá vendo? Eles leem aqui com sinais maçoréticos, Veiomer, Elohim, enfim. Yehi, Or, aí lê de novo, tá vendo? Com sinais maçoréticos a pronúncia fica meio engraçada, porque fica com som de V, né, de vaca. Mas enfim. Mas eu prefiro ler sem, mas... Enfim, mas a tradução aqui, a questão é que essa tradução do verso 3, ela tá correta, tá bom? Então, quer dizer que Deus mandou existir luz. Agora você vai pensar comigo, presta atenção, hein? Porque no verso 3 aqui, ó, Deus mandou existir luz onde? Onde foi que a divindade bíblica, ou Elohim, deuses, tá? Plural, Elohim, onde foi que estas divindades bíblicas, vamos pôr assim, ou a divindade bíblica, enfim, como foi, tipo assim, onde foi, não é como, onde foi que essa divindade bíblica disse para existir luz? O verso 2 responde, onde foi? O que diz o verso 2? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e trevas
cobriam ou estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, lembra aqui que Deus aqui em hebraico aparece no plural também, Elohim, e o Espírito de Deus, ou dos deuses, tá aqui deuses, pairavam por sobre a face das águas. Então, a divindade bíblica mandou existir luz onde, gente? Onde? Onde que mandou existir luz? Nesse universo material. E seria uma luz que estaria onde? Alguém, por favor, me responda. No fundo do abismo de trevas. E no fundo desse abismo, dentro das águas do grande abismo, essa luz. Você tá entendendo? Dá pra entender, né? Você sabe que tem águas nos céus, né, gente? Ou melhor, no céu. Por que que você acha que o céu é azul durante o dia? Claro que eles têm uma explicação científica bem cabulosa para dizer, né? Que é por isso, por aquilo, mas a Bíblia responde, é simples. Tem água no alto, no céu. E isso tá na Bíblia. Entendeu? Então, olha que interessante. Ah, e detalhe, você tem que saber, já que a gente está falando de céus, você tem que saber que existe, você tem que saber, você tem que ter essa consciência, essa informação está na Bíblia. Existem dois universos. Tem o universo material e tem o universo espiritual. Então a Bíblia, ela vai falar da origem, da criação do universo o quê? Material. A Bíblia, ela não fala, pelo menos de forma direta, né? Ela não vai falar da criação do universo espiritual. Ela vai falar da criação, da origem do universo material, mas do universo espiritual não. Entendeu? Se ela fala de uma forma tão discreta que você não percebe absolutamente nada. E às vezes tem pessoas que nem sabem disso, que existem dois universos. E essa informação ela é crucial para você entender que não existe contradição na Bíblia. Se você entender que existem dois universos, você sabe que existem vários e vários céus. E tem os céus do universo material, que são vários e vários, e tem os céus do universo espiritual, que são vários e vários. Então não tem contradição na Bíblia. O que a questão é que você não conhece ou não percebeu ainda, ou não se atentou ainda a essa informação que a Bíblia ela dá. Entendeu? Então, no verso 3 aqui, Deus manda existir luz aqui, no abismo. Lembra? A Bíblia diz o quê? O que a Bíblia diz? Que trevas, a gente tem que conferir isso sempre na Bíblia, sempre focando na Bíblia, presta atenção. Que o quê? Que as trevas ou escuridão, estavam sobre a face do abismo. Então, onde Deus mandou existir luz foi onde? No abismo, ok? E o abismo é um abismo de quê, gente? O abismo é formado de quê? Por quê? Por águas. E também escuridão, né? Vamos combinar, enfim. Então aqui a Bíblia ela tá falando, então a Bíblia aqui ela tá falando de quê? Do que a gente pode chamar do oceano primevo ou primitivo do universo. O interessante é que isso tá em mitologias sobre a origem desse mundo por meio do caos. Só que o que muitos dizem, né, é que não existiu nada antes do caos, ou seja, não existiu nada antes da escuridão, segundo esses mitos. Só que existiu sim, porque se existe uma sombra, se existem trevas, as trevas, essa escuridão, ela só pode existir se tiver luz. E detalhe, essa luz ela tem que refletir em algo material para projetar uma sombra. Então a luz ela preexistia. A luz ela preexiste antes, muito antes da escuridão, muito antes das trevas. Então não tem como você conceber uma escuridão
na ausência da luz. Pelo menos para existir escuridão, para existir, porque trevas é escuridão. Escuridão é o quê? É uma sombra. E para existir trevas, escuridão, é necessário ser projetado uma sombra. Então isso você vai pensando. E lembra que a luz é antimatéria. Então a luz pertence o quê? Ao universo espiritual. E a sombra, ela é projetada porque existe uma matéria, que a luz reflete nessa matéria e cria, então, projeta uma sombra. Então a sombra, ela é pertencente, sombra ou trevas, pertence a um universo material. Mas a luz é antimatéria e pertence a um universo espiritual. Olha que coisa, olha quanta coisa você pode entender da Bíblia se você parar um pouquinho para pensar nessas questões. Do porquê que a Bíblia começa dizendo que a Terra ela estava dentro de um grande abismo de águas. Qual a origem dessas trevas, dessa escuridão que estava sobre a face do abismo? Você tem que pensar nessas coisas, é necessário. Porque nas religiões a gente não é ensinado a pensar, a analisar, a examinar corretamente a Bíblia. Porque o que é que eles fazem? Pegam a Bíblia, pegam um texto isolado e fazem que eles chamam de uma pregação, né? Usando retórica. Mas não é assim que ensina a Bíblia para as pessoas. Você tem que ensinar para as pessoas o que está ali no texto, para elas entenderem, para elas começarem a pensar, exercer o pensamento, o raciocínio, e meditar e refletir naquilo que está escrito ali na Bíblia, para que elas possam ter compreensão e entendimento. Então, essa forma aqui é como eu estudo a Bíblia, tá? Entendeu, né? Você entendeu? Vamos para o verso 4 agora. Então, você já tem a plena consciência de que a divindade bíblica manda existir o quê? Luz no abismo. Porque era o abismo, tinha o quê na face do abismo? Trevas. Então, ele manda existir, essa divindade bíblica manda existir luz onde tem trevas, beleza? E aí, então, a luz brilha. Fica vendo, vamos pro verso 4. Olha só. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E aqui, ó, do lado aqui, você tá vendo? Oyará, Lahim, Aterraú, enfim. E viu Deus, ou melhor, deuses, né? E deuses, ou Deus, enfim, ou as divindades viram que a luz, ela era o quê? Boa. Olha só que interessante. Então, viu que a luz era boa. Por que viu que a luz era boa? Onde essa divindade bíblica viu que a luz era boa? No abismo, ok? Beleza. Onde tinha o quê? Porque a face do abismo estava coberta por trevas. Olha só. E aqui também diz o quê? Que Deus, os deuses, você entendeu, né? Elohim, aqui, ó, plural. Deixa eu destacar aqui. Tá vendo aqui, ó? Elohim, deuses. Elohim ou Alahim, deuses, tá? Tá no plural aí. Então, eles dizem que na Bíblia hebraica, Deus está no plural, Elohim, porque, segundo eles, é uma forma magéstica de falar de Deus. Essa é a opinião de muitas pessoas que não tem, como que eu posso dizer, um argumento plausível para poder justificar o porquê da Bíblia hebraica usar a palavra Elohim na Bíblia hebraica, né? Que é Deus no plural, no caso, deuses, e não no singular. Então, eles não têm bem uma justificativa plausível, então dizem que é uma forma magéstica de se referir. Ainda dizem que a palavra Deus em hebraico, ou melhor, deuses em hebraico, que tá aqui, ó, Elohim, eles dizem ainda que ela é nome próprio, nome... Gente, Deus, o melhor, não é nome próprio, é título, tá? Por favor. Aqui não é nome próprio, tá? Aqui tá sendo mais título mesmo. Na verdade, títulos, né? Enfim, de divindades, olha só. Para divindades. Então, isso é uma coisa aí... Depois a gente vê essa questão. Mas aqui tá dizendo o quê?
Então Deus, ele viu que a luz era o quê? Vamos aqui para a Bíblia em português. Então viu Deus que a luz era boa e separou o quê? A luz das trevas. Olha que legal. Entendeu? Então fez surgir o quê? A luz, como eu disse para você, no abismo aqui. E a terra, ela está no fundo, no poço desse grande abismo. Verso 5. Verso 5. Deixa eu pôr esse negócio aqui para cima. Presta atenção, hein? Verso 5. Olha só. Gênesis capítulo 1, verso 5. E aí, ó, conforme eu tô lendo aqui em português, eu tô conferindo aqui do lado, tá? Então, o verso 4, gente, a tradução aqui tá correta, tá bom? Tá certinho. Na tua Bíblia, se tiver uma variação aí, enfim, deve ser uma variação mínima, né? Na tua tradução aí. Mas a tua tradução, ela tem que estar dizendo o quê? Que Deus viu, ou melhor, os deuses, enfim. Então, você entendeu, né? Não vamos nos prolongar aqui na questão da palavra Elohim na Bíblia hebraica. Enfim, depois a gente vê isso, especificamente. Então, na tua Bíblia tem que estar assim. E viu Deus, o quê? A luz, porque a luz era boa. Ouviu Deus que a luz era boa. E separou o quê? E Deus separou o quê? A luz, fez separação entre a luz e as trevas. Ou entre a luz e a escuridão. E você já tá na mente aí o cenário, né, gente? Por favor, não esquece. O cenário é esse cenário caótico do verso 2 aqui, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e trevas, ou havia trevas, como tá aqui, enfim, mas eu já disse que essa palavra havia eu tiraria, porque ela não existe, eles colocam aqui no texto, porque aqui, ó, o texto diz: e a terra, ela existiu sem forma e desabitada ou vazia, enfim, e trevas estavam sobre a face, ou cobriam, não é que estavam, na verdade cobrem, né? Então, tá até hoje, desculpe. Então, não cobriam, estavam não. Essa palavra estavam também não esquece. Não coloca ela não. Tá? Aqui, ó. E trevas, ou existe trevas, né? E trevas sobre a face do abismo. Tá vendo? Então, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Então, esse é o cenário aqui, ó. Que Deus mandou existir luz, que ele viu que a luz era boa nesse cenário. E Deus separa a luz da escuridão. Beleza. Verso 5. Verso 5. Olha só. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E aqui, ó. Interessante que aqui, ó, aparece essa palavra aqui, ó. Hebraica, né? Kará, que tem mais a ver com invocação. Essa palavra também vai aparecer lá, parece que é em Joel 2:32, onde diz que todo aquele que invocar, é invocar mesmo, o nome do Senhor será salvo. Só que essa invocação é uma invocação que já foi pré-definida. Então não é você que escolhe, entendeu? A Deus. É como a Bíblia diz, não fomos nós quem escolhemos. Não foi a gente que escolheu a Deus, mas Deus nos escolheu antes. Entendeu? Então tem isso aí. Então aqui, ó, né? O Yakará, Lahim, Lau, Yaum, enfim. O Lachachak. E aí vai falando, né? E Deus, olha só, e aqui usa a palavra cará de novo, né? E invocou o quê? Invocou. Isso é interessante, essa palavra, ela é muito interessante, porque essa palavra também ela é utilizada lá, gente, na questão de quando Adão ele vai dar nome aos animais. Usa essa palavra aqui, ó, cará, invocou. É como se essa palavra, ou melhor, é como se essas coisas aqui, ó, o nome luz, desculpe, o nome, a palavra luz, a palavra dia, noite, já existisse. E Deus, ele só vai invocando essas coisas, entendeu? É tipo isso. Então, é uma invocação, é como se essas coisas já estivessem estabelecidas de antemão no destino e essa divindade bíblica aqui só estivesse seguindo um roteiro, entendeu? Um roteiro que tudo ali já foi pré-definido para seguir assim. Um destino, né? No caso, a predestinação. Ela existe na Bíblia? A predestinação existe. A predestinação existe. O Cristo, ele mesmo ficou sujeito ao destino, à predestinação. Por isso que ele diz: olha, eu vou cumprir tudo conforme está dito, está escrito, está destinado para o Filho do Homem. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem ele vai. Quando ele fala lá, né, de Judas Iscariotes e tudo mais, enfim. Você entendeu, né?
Então, até o Cristo, ele ficou refém do destino, da predestinação. Beleza? Aí tem pessoas que não entendem, as pessoas estão meio que confusas. Elas acham que o fato do Cristo, né? A gente volta agora para o raciocínio aqui do Velho Testamento, é rapidinho. Mas as pessoas estão muito confusas porque elas acham que o fato do Cristo, ele ter tido muitos seguidores, ele não poderia ter sido morto. Claro que ele poderia ter sido morto, ele foi morto. Entendeu? Aquelas pessoas eram a maioria era tudo interesseira, né? Imagina se você ficar famoso aí, ó, na internet, espera só você cair na ruína pra você ver se todo mundo não te abandona e ainda fala mal de você. E te condena ainda, né? Então, a gente tem que ter consciência com relação a essas coisas. E também o Cristo, ele veio para cumprir o destino que foi pré-definido para ele desde a fundação do mundo, que seria o que aconteceu com ele mesmo, morrer, né? Enfim, e vencer, então, a morte, como diz lá em Hebreus, tá? Você pode dar uma olhada, eu não lembro agora, enfim. Acho que é Hebreus capítulo 2, ou é verso 4, não lembro, enfim. Que diz lá que para o Cristo ele vencer aquele que tem poder da morte, que é o diabo, ele tinha que também, assim como as crianças, passar pela morte. Então, o Cristo ele gostava muito de chamar as pessoas de crianças. Por que crianças, né? Isso é uma coisa interessante. Mas vamos voltar aqui, ó. Eu acho que eu vou começar a ler também o Novo Testamento em conjunto aqui, enfim. Não tem nenhum, não atrapalha, na verdade, em nada, né? Na verdade, vai ficar até legal. O Velho, não, perdão, quer dizer, o Novo Testamento, isso. Porque as pessoas estão achando que a tradução do Novo Testamento tá toda errada, gente, pelo amor do Pai. A tradução do Novo Testamento, tá que tem traduções que não são lá maravilhosíssimas, né? Mas, tipo assim, ali o assunto, o tema, tá ok, beleza? A história é a mesma. Enfim, gente, por favor, vamos lá. Verso 5. Verso 5, hein? E chamou Deus o quê? Chamou, na verdade, invocou, né? Então, era uma coisa que já estava definida já, né? Então, tipo assim, Deus não tirou isso do nada. Ah, eu vou chamar a luz de dia. Não, isso já foi estabelecido quando esse universo material ele foi fundado. Por isso que diz, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Aí as pessoas perguntam, como que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, que é o Cristo, o Cordeiro de Deus, se ele só morreu milênios depois que o mundo foi fundado? Por causa do destino, porque no destino, lá na fundação do mundo, ficou definido no destino que o Cristo iria morrer. Então, o que ficou definido no destino era certo. E ele morreu mesmo, como aconteceu, né? Para você ter ideia. Então, assim também foi definido no destino, quando fundou esse universo material aqui, que iria existir o quê? Dia e noite. Sol, lua, estrelas, essas coisas. Governantes para governarem todos os céus, todos os vários e vários céus desse universo material e tudo mais. Então, tudo isso ficou definido de antemão, entendeu? E também os eleitos já foram escolhidos desde a fundação do mundo. Porque esse universo material aqui, ele surge. E ele foi tipo um bug que deu na criação. Porque não era para criar almas, não era para criar matéria. A matéria é uma coisa morta, é uma coisa defeituosa. Era para criar o quê? Continuar a criação das gerações de espíritos. Espíritos e espíritos, espíritos e espíritos. Não matéria. Então a alma, ela é meio que um, digamos assim, meio que um acidente na criação. Então a alma é uma novidade na criação. A existência das almas, da sua, da minha, porque o seu eu é a sua alma. O espírito que está em você nem é seu, é de Deus. Por isso que diz na Bíblia que você é o templo do Espírito Santo de Deus, porque você abriga um dos espíritos de Deus dentro de você. A alma, ela não reencarna. O espírito é que tem a possibilidade de habitar um novo corpo material com uma nova alma, que nasce aqui nesse universo material. Mas a tua alma, ela não reencarna e ela é teu eu. Então, a tua chance aqui é uma, beleza? Então, pensa aí como é que você vai fazer, o que você vai fazer com a sua vida, com a sua existência. Então, tenha muito cuidado. Aí tem pessoas que falam, mas tem gente que invoca lá, né, mexe lá com algumas coisas e lembra de vidas passadas. Não é que você, não é a tua alma ali, ali é o espírito, consegue acessar as memórias do espírito.
Entendeu? Então os espíritos ficaram aprisionados aqui, os espíritos de quinta divindade. Uma hora eu explico isso para você. E por que que o espírito vem habitar dentro das pessoas? Para poder possibilitar a salvação da alma, entendeu? Porque a alma, sem o espírito de Deus dentro do corpo junto com ela, ela fica meio desorientada, tá? Meio não, completamente. Mas enfim, eu espero que você tenha entendido isso aí. Então aqui diz, e chamou Deus a luz dia. Olha, vamos parar aqui no verso 5 e a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Porque a gente vai falar do firmamento e é bom o firmamento tá bem relacionado aqui com... Mas enfim, vamos encerrar logo isso aqui, tá? Verso 5. E chamou Deus a luz dia, tá? E as trevas chamou de noite. E houve o quê? Houve manhã, houve amanhecer e houve o quê? Desculpe, houve tarde, houve entardecer e houve amanhecer, houve manhã, né? O primeiro dia. Beleza, podemos continuar no próximo vídeo. Aí a gente vai falar, vamos continuar aqui no verso 6. A tradução aqui tá certa, tá? Aqui do lado, aqui, ó, o texto hebraico.